Yeah. Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos o fundador da empresa que hoje vocês conhecem como PagSeguro. Ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia e produtos digitais, é especialista em escalar negócios, CTO da Kirvano e mentor da G4 Educação. Com vocês, Sérgio Costa. Obrigado. Bem-vindo, Obrigado, Sérgio. Rafa. Que maravilhoso estar aqui, viu, Rafa? Obrigado pelo convite. Ai, Super feliz adorei. por isso, viu? Tô muito ansiosa pro nosso papo. Eu queria começar ele bem do começo, assim, antes mesmo de você começar a fundar as suas empresas. Como que começou a sua trajetória? Nossa, como começou a minha trajetória. É engraçado. Eu sempre tive... Eu falo muito nas minhas lives, né? Que eu sempre tive muito de empreendedor. Eu sempre fui muito empreendedor. Sempre quis fazer alguma coisa quando eu nem, na verdade, sabia o que significava a palavra empreendedor. Né? Tanto que aos 14 anos de idade, eu tinha basicamente vontade de ter dinheiro. Porque meu pai não podia ter dinheiro. Né? Meu pai era bancário. A minha mãe era comerciante, vinha para São Paulo, comprava roupa, enfim, no Brás, Bom Retiro, para poder revender em Guarapari. E não sobrava, né, para os 3 filhos. E, assim, meu pai sempre foi muito conservador, né? Comprava imóvel, tal, lote, terreno, casa, né? Então ele foi sempre super conservador. E não sobrava para poder dar para os filhos, tipo, um dinheiro a mais. E eu falei, não, eu preciso do meu dinheiro, né, para comprar minhas coisas. Então, aos 14 anos de idade, o que eu fiz? Eu comecei a comprar... Eu falei com meu pai, você pode comprar um isopor pra mim? Aí ele, posso. Pra quê? Eu falei, não, pra comprar picolé pra revender na praia. Aí ele, não, você não precisa, meu filho. Eu era super pequeno, 14 anos de idade. Então eu fui lá, comprei 50 picolés, né, a 10 centavos cada um, e revendia na praia, né, no isopor, com 14 anos, desse tamanhozinho. Já começou né? a empreender desde cedo. Desde cedo, né, revendendo a 35 centavos. E ali eu acho que nasce a minha carreira empreendedora. Sim. Né? Então, eu comecei super cedo mesmo. E depois você foi fazer faculdade ou você seguiu só empreendendo ou deixou os estudos de lado? Não, depois disso, trabalhei outras coisas. Então, fui ajudante de pedreiro aos 15 anos de idade. Fui balconista de farmácia, né, dos 16 aos 18 anos. Mas não era o que eu gostava, obviamente. Né? Não tinha nada a ver comigo. Né? Mas na farmácia mesmo, o que eu fazia? Eu trabalhava na parte de tecnologia. Então, eu formatava o computador, instalava software lá para as farmácias na época. Que legal. Né, que foi o meu primeiro emprego CLT. Ganhava R$100 por mês. E nisso, aos 18 anos, eu entro na faculdade. Né? Então, faço meu primeiro vestibular. Quer dizer, o primeiro mês foi para administração, fiquei só um mês, saí que não tinha nada a ver comigo. Sim. Mas em seguida, eu fiz sistema de informação. Aí na UVV, lá em Vila Velha. Era longe e tal, enfim, de Guarapari. Passo no vestibular para sistema de informação. Minhas 2 irmãs já faziam faculdade na época. E eu saio, então... ali eu começo a aprender realmente programação. Mas eu trabalhava com computador desde os meus 14 anos, né, que eu me lembre. E por que você entrou nesse mundo? Porque, assim, é mega visionário, né? Hoje, todo mundo sabe que, é o futuro, as pessoas estão interessadas. Mas acho que naquela época não era algo tão... Não era trivial, igual hoje, assim, é super trivial você saber tecnologia, né? Na minha época ainda era informática que falava, né? Aprendi informática. Mas isso veio, na verdade, quando eu tinha 7 anos de idade, lembro até hoje. Eu estava no banco com um amigo do meu pai, na época, e ele falou com meu pai, falou assim, ô Edson, paga um curso de informática pro Sérgio, porque isso vai ser o futuro. Eu tinha 7 anos de idade. Visionário. Super visionário. E eu aos 14 anos, começo, então, realmente a estudar sobre informática, né? Que hoje a gente chama de tecnologia e tudo mais. Sim. Então, aí pula uns anos, vou para 18 anos de idade, faço a faculdade de sistema de informação, faço 1 ano e saio. Saio depois de 1 ano. Meu pai estava super apertado, meus pais não tinham dinheiro, né? Assim, são de classe média, eram, né, de classe média baixa. Então, de novo, meu pai super conservador, pagava a faculdade para os 3 filhos, né? Meu pai deu o máximo para a gente que ele pôde. Estudo sempre em escola particular, faculdade particular, né? Então, o máximo que ele pôde dar, eles se sacrificaram, né, pela gente. E, inclusive, beijo pai, obrigado por isso. Né? Pai e mãe, né? Óbvio, né? Sacrificaram por isso. Sei que saio da faculdade com 1 ano, fico mais cerca de 6 meses a 1 ano, se não me engano, longe. E meu pai fala, Sérgio, volta pra faculdade, dá pra pagar, eu consigo. Só que naquela época meu pai pegava dinheiro ainda com
amigos, sabe? Com a agiota, né? Apesar de ter os terrenos lá, Sim. lote, loja, né? Que meu pai tinha, a casa mesmo, né? Nossa, lá em Guarapari. Ele pegava ainda dinheiro emprestado, né? Com a agiota e amigos. E eu falei assim, pai, não vai dar, pai. Paga pras meninas. Faça por elas, porque eu me viro. Uma coisa que eu sempre fiz, Rafa, foi me virar. Nessa época, por exemplo, eu nem falava inglês, né? Nossa. E eu sempre me virei para poder aprender as coisas. Bom, enfim, sei que meu pai me convence, eu volto para a faculdade, isso em 2003, se não me engano, 2002 para 2003, 2002. E eu faço ciência da computação. Falei, não, pai, eu só volto se for então para outro curso, ciência da computação, ainda não BV. Fiz lá de novo um ano, só que meu pai de novo não tinha dinheiro para dar para os filhos como extra, né? Então, e eu sempre queria meu dinheiro, estava já com meus 18, 20 anos de idade, uma coisa assim. E eu falo, não, eu vou sair porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu saio pela terceira vez, no caso, da faculdade de ciência da computação, depois de um ano. E realmente começo a trabalhar, mas trabalhando com tecnologia. Como CLT mesmo ou empreendendo? Como CLT em uma empresa chamada ATTPS, ficava em Vitória, né, nessa época. E lá na ATTPS foi bem engraçado porque eu criei uma grande aplicação que, se não me engano, até pouco tempo atrás, era a aplicação que eles mais utilizavam internamente. Eu criei um dos primeiros... uma das primeiras intranets nessa época da ATT. Que legal! Eu sei que, sei lá, há cerca de 5, 6 anos atrás, um amigo meu me ligou, que trabalhava comigo, e falou assim, Sérgio, lembra daquela intranet que você criou lá atrás? Eu falei, lembro. Até contei essa história, né, outro dia, enfim. Lembro. Então, a gente, cara, é a plataforma que a gente mais usa aqui dentro. E eu achei aquilo fantástico, assim, porque eu criei do zero. Eu só queria de novo ajudar as pessoas na época, né? E como que o empreendedorismo voltou para sua vida depois? Isso foi legal. Eu saio da TT em 2003, alguma coisa assim, e eu volto para Guarapari porque era muito longe. Gastava 1 hora de ônibus, 1h30 de ônibus, enfim, para mim era muito tempo, muito distante. Sim. E eu conheço uma pessoa em comum, de um outro amigo, chamado Armando, e o Armando vendia joias pelo eBay através do PayPal. Nossa. E aí começa uma história muito, muito bacana, que é onde começa depois a parte do empreendedorismo real, né? Em 2013 eu conheço o Armando e eu viro programador pro Armando. Então tenho o meu segundo emprego como programador, ainda em Guarapari. Começo a trabalhar com o Armando em 2003, o Armando começa a vender as joias no eBay, pelo PayPal, enfim, vende bastante, ganha muito dinheiro, o dólar estava alto, né? Possibilidade na época do Lula entrar ou não no governo, entrou, o dólar disparou, depois caiu bastante, o Armando quebra essa empresa e em 2005 ele me chama, Sérgio, e se a gente fizesse um PayPal no Brasil? Eu falei, cara, isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. Não, a gente tenta devagarzinho, eu, você e o Léo, que é primo dele. E aí eu falei assim, tá, mas e aí, como é que vai ser? Aí, não, a gente começa aqui, faz um negócio de pagamentos, né? Porque os e-commerces, as lojas virtuais, como a gente chamava na época, nem chamava de e-commerce na época, as lojas virtuais não têm meio de pagamento. E a gente consegue ajudar o Brasil inteiro. Eu falei, pô, legal. Isso já era alguma coisa que tinha em mim, de ajudar as pessoas, né? E eu falei assim, poxa, legal. Acho que dá pra fazer um negócio muito bacana, que foi de ajudar as pessoas. Sim. E aí, que é onde veio um negócio que eu gosto muito, que é propósito. Que é o porquê que eu faço as coisas. Tudo que eu faço, Rafa, sempre tem um propósito. Sempre tem um grande motivo, né? E o que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Em 2005, a gente começa oficialmente a empresa que não tinha nome. Nossa! E como vocês chegaram no nome? O nome foi engraçado, porque, de novo, como tinha o PayPal, né? E eu tinha... Olha que engraçado. Eu não falava inglês ainda, 2005. Eu gosto de falar essa história porque é muito bacana. Eu não falava inglês ainda. Eu falei, Armando, o PayPal deve ter, sei lá, 1000 programadores. Eu lembro da história como se fosse hoje, literalmente falando. Eu falei, o PayPal deve ter, sei lá, 1000 programadores, né? E eu sou sozinho, né? Como é que vai ser e tal? E ele... Cara, você começa devagarzinho, né? Eu era programador, o Armando não programava, nem o Leonardo. Você começa devagarzinho, vai programando, a gente vai fazendo alguma coisinha assim. Você entra no site do PayPal, lê e traduz para o Brasil. Eu falei, Armando, não fala inglês. Ele, não, mas eu falo, tudo bem, a gente vai dar certo. Aí eu, tá bom. Nessa época, em 2005, em maio de 2005, dia 15 de maio de 2005, foi quando começou. Eu falei, tá, mas precisa de um nome para esse projeto, né? Eu dava nome para tudo. Eu falei, tá, PayPal, cara, Pay, eu sei que é pagamentos, né? Cara, sei lá, vou colocar BR Pay, Brasil Pagamentos. Nem sabia se existia. Procurei no Registro BR, não tinha. Registrei no Registro BR, né? Fiz lá o cadastro no Registro BR.
brp.com.br, beleza, vamos lá. Temos um nome de projeto, temos um nome de empresa, vamos começar. Depois a gente muda. Nunca mudou. Nunca mudou. Mudou só depois do UOL. E, Sérgio, em termos financeiros, assim, como que vocês se organizaram financeiramente para começar um empreendimento? E até, tipo, qual dica você pode dar para o pessoal se organizar financeiramente na hora de começar um empreendimento? Muito bacana. A gente não se organizou financeiramente porque a gente não tinha dinheiro. Vocês começaram do zero. Literalmente assim. do zero. Sabe como é que nasceu? Eu gosto de falar essa história porque também, nos Estados Unidos, o pessoal fala que as empresas começam em garagens, né? Uhum. A nossa começou eram 2 cavaletes, uma porta que estava sobre os 2 cavaletes, Sim. nos fundos da cozinha da casa do Armando. Meu Deus. Nasceu assim a empresa. Muitos meses lá, muitos meses até depois do lançamento, né, que durou 9 meses para lançar. Nasceu assim. Então, tipo, de novo, eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, né? E era tudo que a gente podia era fazer aquilo ali. Eu levava meu computador, que era uma CPU gigante, monitor gigante no carro do meu pai, levava para casa do Armando. A gente começou literalmente assim. A gente tinha um sonho que era como é que eu consigo realmente ajudar as pessoas, né? Isso aqui vai dar muito certo, vamos vender caro pra caramba, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu só quero realmente fazer um negócio muito bacana. Sim. Né? E eu nunca, é engraçado, eu nunca pensei no dinheiro. Eu sempre pensei em como é que eu consigo ajudar as pessoas. Mas vocês já tinham essa visão de que vocês iam mudar, né, a forma de pagamentos aqui no Brasil? Vocês já tinham essa visão ou não? Sinceramente não, Rafa. Isso é outra coisa que eu achei muito legal depois de muitos anos, né, matutando. Eu não pensei na época em disruptar o mercado. Acho que todas as empresas que eu criei, eu tenho certeza, todas as empresas que eu criei nunca foi do tipo, eu vou criar isso aqui porque isso aqui é altamente disruptivo. Sim. Não, eu vou criar isso aqui porque eu vou conseguir ajudar alguém, mais alguém, mais alguém. E coincidência ou não, nessa ajuda, essas empresas não existiam. E eu falo com você da BRPay, que acabou virando PagSeguro, né? Depois eu vou contar um pouquinho dessa história que é legal, até a venda, mudança de nome e tudo mais. Depois disso, veio outra empresa lá nos Estados Unidos, né, que eu fui acelerada pela 500 na época, em 2012, a terceira de pagamentos. E agora com a Tag foi minha última empresa. Então, todas as empresas que eu criei de verdade, elas tiveram uma disrupção. Elas foram literalmente a primeira no mercado que estavam sendo criadas. Isso eu ia até perguntar para você, que acho que é uma curiosidade, assim. Para alguém que vai começar a empreender, você acha que é mais interessante ser disruptivo, igual você falou, então tentar algo que ainda não tem concorrência, digamos assim, direta, ou ir para um mercado que já está saturado, mas ao mesmo tempo está validado, sabe? O que você acha? O mais legal, na minha opinião, é criar alguma coisa que você resolva um problema, independente se existem concorrentes ou não existem concorrentes. Se você consegue resolver um problema em que, vamos colocar um mercado que está tecnicamente saturado, meios de pagamentos. Gente, eu não consigo mais contabilizar quantas fintechs tem hoje no Brasil. Sim. Né? Enfim, tem uma série de fintechs de tudo quanto é tipo. Uma só emite boleto, uma só emite Pix. Aí uma é BaaS, né? Banking as a Service. A outra, enfim, faz todo o arranjo de pagamentos. Mas dá para ser disruptivo em meios de pagamentos? Olha, tem espaço. Então, a questão é, como é que você consegue criar alguma coisa que vai ser altamente escalável, que vai, obviamente, resolver a dor, o problema de uma determinada empresa, né? E que, tecnicamente, não existem soluções para aquilo. Ou, se existir, existem falhas. Tá? Então, vou criar alguma coisa aqui para meio de pagamento, sei lá, vamos supor emissão de boleto, né? Que é commodity hoje, emissão de boleto. Se eu conseguir fazer alguma coisa de emissão de boleto, que o boleto consiga... Tô querendo agora aqui, tá? Tô querendo agora. Que o boleto consiga ser pago, identificado imediatamente, onde eu consiga dar crédito a partir daquele boleto. Existe essa opção? Não existe hoje no mercado nada similar. Então, se eu conseguir criar alguma coisa que tem demanda, né? Tem dor, que o boleto demora geralmente, sei lá, de 1 a 2 dias para ser compensado, e que tem escala, pô, legal, eu vou criar então alguma coisa que eu consigo ajudar uma série de empresas que tem espaço ainda e você acabou de disruptar. Você acabou de criar uma coisa extremamente disruptiva para algo já comoditizado, com emissão de boleto. E baseado na sua experiência, tem um passo a passo para quem quer começar a empreender? Tipo, por exemplo, identificar uma dor, aí depois, enfim, criar o MVP. Tem algum passo a passo que você recomenda, assim, que você conseguiu visualizar nessas trajetórias todas? Tem, realmente, que é identificador, Rafa. Identificador. Então, quando você... Isso é uma coisa que eu coloco também nas minhas lives, né? Que é como eu consigo criar alguma empresa. Como é que começa a criar uma empresa?
Primeiro, eu identifico uma dor. Eu vou contar até o caso da Tag, que é bem legal, que foi a última empresa que eu criei em 2022, tá? Sim. Estávamos na pandemia, então em 2020 a pandemia começa, em março de 20, né, oficialmente. Em junho de 20 em junho de 21 eu vou pro Mercado Pago, né? Depois disso eu saio do Mercado Pago em novembro de 21. Já estava começando ali da Tag, eu vou em junho, mas eu comecei a ideia da Tag em março de 21. Então foi março, abril, maio, junho, 3 meses antes de entrar oficialmente no Mercado Pago, né? De idealizar o que vai ser, como vai ser. Sim. Porque a gente estava dentro de uma pandemia onde ninguém comprava nada. E eu queria comprar naquela época roupa, tênis, né? Então, tipo, eu falei, gente, minhas roupas estão velhas, eu tô só de moletom há 1 ano e meio em casa, né? Eu preciso mudar um pouco o meu estilo. Não dá mais ficar de moletom o dia inteiro, né? Todo dia. E eu falei assim, tá, mas como é que as pessoas estão comprando agora? As pessoas naquela época, né, enfim, há 4, 5 anos atrás, né, pegavam seus carros, iam até o shopping center, no estacionamento do shopping center, combinavam com os vendedores via WhatsApp, olha, estou querendo comprar tênis tal, a roupa tal. O vendedor levava lá de máscara, enfim, a pessoa olhava no escuridão ali do estacionamento, se gostasse pagava e ia embora. Eu falei, pô, legal, cara, mas começou a gerar fila, gerou notícia que teve muita fila disso nos estacionamentos, muita gente indo e tal. E começou a quebrar a pandemia. Aí eu falei assim, tá. E em março de 20, eu lembro que eu falei com uma empresa chamada Black Card, lá nos Estados Unidos. E eles fazem um pouco do que a Tag fazia. Experimentar roupa em casa. Isso é muito legal. Nossa, eu como mulher, assim, eu acho um saco eu estar lá na loja, ter que ir na loja ficar experimentando. Se eu pudesse pegar, experimentar em casa, sabe, resolver, isso é perfeito, tipo. Pois é, então, assim, experimentar roupa em casa. Eu falei assim, tá, mas experimentar em casa é diferente de você ir no shopping. Exato. Né? E outra coisa, se você experimenta em casa, a chance de você converter, tecnicamente, é maior do que você simplesmente comprar no e-com. Exato. Né? Cara, e-commerce, eu acho que a parte de vestuário no e-commerce ainda é mais complicada, porque você compra, o tamanho P em uma loja é diferente do tamanho P de outra loja, que é diferente do tamanho P de outra loja. Aqui fica bom, aqui fica mediano, aqui fica ruim. Né? Então, eu falei assim, tá legal. E se eu fizesse algo similar a Black Card? Porque eles se conectavam ao e-commerce para poder, você, sei lá, comprava uma peça de R$500, você poderia solicitar outra de R$500. E eu falei assim, mas se eu conseguir... Poxa, eu já criei uma série de plataformas antifraude. E se eu conseguir analisar o perfil do cliente final antes mesmo dele solicitar essa peça e não solicitar nem cartão de crédito e muito menos que ele compre algo para poder receber. Eu estava querendo algo disruptivo. De novo, eu poderia mandar para sua casa uma chamada malinha, que já existia, só que eu usava tecnologia para isso. Nossa, então, eu comecei a Tag assim, que foi a minha última empresa. Eu falei assim, tá, legal, dá pra usar tecnologia para analisar o perfil do usuário final, dá para solicitar um motoboy para esse usuário final, porque eu não quero que ele saia de casa, e eu consigo processar o pagamento dele. Sim. Né? Então, comecei assim. Eis que eu entro no Mercado Livre em junho, engaveto o projeto da Tag, sai em novembro, e eu falei assim, quer saber? É a hora. Eu vou começar essa empresa. Que demais. E, Sérgio, uma pergunta que você falou que vocês engavetaram, né, o projeto da Tag. Por quê? Assim, o que você analisa para você entender? Vou deixar de lado essa ideia, né? Vou parar essa empresa. O que você analisa para falar não vale mais a pena? Eu gosto muito de focar naquilo que eu estou fazendo. Então, eu sou 100% focado. Se eu entro em determinada empresa, eu sou 100% aquela empresa. Então, assim, uma coisa que muito empreendedor erra é, eu vou começar essa empresa aqui e depois, eu vou começar aqui no meu horário livre e depois eu vou vendo no que vai dar, enfim, e nunca dá, porque a pessoa não está focada. Sim. Então, o que acontece? Quando eu entrei no Mercado Livre, eu engavetei porque eu não tinha tempo. Né? Eu ficava, de novo, literalmente, né? Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, focado unicamente no Mercado Pago, né? Que é onde eu era lá gestor de meios de pagamentos e produto. E eu falei assim, não dá, eu não consigo. Né? Sim. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. A final de semana eu só queria realmente descansar e relaxar. Então, muito empreendedor erra muito, Rafa, por não ter foco. Quando você tem foco e coloca força literalmente somente naquilo, é aí que o negócio pode decolar. E você acha, então, que o ideal seria ter uma empresa só ou você acha que poderiam ter mais? Ou, por exemplo, igual você falou, né? Tem muita gente que tem o trabalho CLT e empreende também para ter uma forma de rendimento para começar a empreender. Você acha que esse esquema não é o ideal? Que o ideal seria... Idealmente, não.
tá? Os maiores cases de sucesso que eu conheço, as pessoas realmente largaram seus trabalhos, largaram seus empregos para poder empreender. E qual você acha que é o momento ideal para eles fazerem isso? Tipo, largar um emprego e empreender? Seria ter uma reserva? Seria... Enfim, qual seria esse momento? É uma pergunta meio cabulosa, né? Mas... Eu gosto muito de correr risco. Eu acho que eu corro risco minha vida inteira, né? E quem sou eu para sugerir alguém para correr os mesmos riscos que eu corri, né? De novo, na época eu era casado, quer dizer, na primeira vez eu estava namorando, outras vezes eu estava casado, outra vez, enfim, tinha me divorciado, mas estava com outra pessoa. Mas eu sempre corri riscos, independente da minha situação, né? Então, eu falei, gente, ou eu dou a minha alma por isso aqui, Sim. né? Porque, de novo, eu nunca tive, nos momentos que eu estava empreendendo, final de semana, feriado, férias, vou largar a caneta às 6 da tarde, às 8 da noite. Não existia isso. A tag, por exemplo, eu acordava às 6h30, 7 da manhã, começava a trabalhar e só largava o computador, sei lá, meia-noite, meia-noite e meia. Nossa. Tinha dia que eu não levantava da cama. Eu acordava, né? E aí, fora as insônias, né? Que eu tive Sim. bastante, né? Por conta disso tudo. Então, eu acordava, computador do lado, pegava o computador, colocava no colo, abria. E eu não almoçava. Ah, mas isso não é saudável. Mas a gente foi assim que eu criei minhas empresas. Tá? Exato. Foi assim. Não existiu em nenhum momento, Rafa, tempo fácil. Né? Então, de novo, eu corri muito risco, porque, de novo, eu tinha aquela única oportunidade de fazer algo muito legal. Sim. A tag é um caso muito bacana, porque a tag quase quebrou por 4 vezes em 9 meses. Jura? Quase quebrou. Assim, eu desisti 4 vezes. Né? Essa é a realidade. E na última era, olha, agora não tem mais jeito. Não tem mais dinheiro, não tem mais como. Acabou, não tem mais solução. Ou esse negócio dá certo amanhã, ou a gente para agora. E aí deu certo amanhã. E deu muito certo, né? Deu muito certo. Sim, vendendo almoço pra comprar janta, né? Nossa, Rafa, foi, de novo, risco atrás de risco. Então, de novo, não teve eu vou ver aqui até onde vai dar e no meu CLT vou juntando dinheiro, depois eu empreendo. Nunca tive isso, sabe? Eu sempre tive ou eu encabeço agora e faço o negócio acontecer, ou então realmente desisto. Eu vou engavetar e, enfim. Olha, Rafa, o que eu tenho pra te ter engavetado? Nossa, muito. Muita Tá? ideia, né? Muito projeto. Muita ideia. E, Sérgio, você falou da questão do risco, né? Eu acho que empreender, né, não tem como não trazer risco. É literalmente você tomar risco. Eu acho que a pessoa que quer empreender e não quer tomar risco não é pra você, né? Mas eu entendo que tem riscos que você pode calcular, né? Como que você calcula quais riscos valem a pena, sabe? Eu coloco limite de até quanto eu posso gastar, até onde eu vou, até onde eu tento. Assim, porque existe o famoso também dar murro em ponto de faca. Sim. Né? Você sabe que o negócio está errado. E você fica ali tentando, não consegue. Gente, olha só. Ou você muda estratégia, né, agora, para poder realmente ver se vai dar certo, ou você persiste mais um pouquinho. Não vou falar todas, mas a maioria das empresas que eu tentei mais um pouquinho foi onde eu consegui realmente virar a chave. A tag mesmo, a tag de novo, eu quase quebrei durante 9 meses. E nos últimos 3, em 2022, né? Eu nasci para ser investido. Eu nasci para receber captação. Sim. E quando eu lanço uma empresa, em janeiro de 2022, o mercado fala bem assim, olha, startups, a Y Combinator, lá nos Estados Unidos, fala bem assim, startups, prepare-se para o inverno das startups. Não vai existir investimento nos próximos meses. Meu O que Deus. aconteceu é que nos próximos 2 anos, 22 e 23, 22 foi impossível captar, 23 quase ninguém captou, foi um negócio muito pontual, né? Algumas startups que receberam, sei lá, follow-on somente, mas nada de investimento inicial. Eu falei assim, tá, e agora o que eu faço? Ou eu persisto e tento, sei lá, eu lancei em janeiro, né? Dia 4 de janeiro, Sim. que eu lancei. Ou eu tento até fevereiro, vejo no que vai dar, ou tudo bem. Aí foi fevereiro, foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu falei, cara, é minha última chance. Eu não tenho mais como. Eu não tô aguentando. Eu tava pirado já. Louco, pirado. E falei assim, esse negócio dá certo agora. Ou eu pego, sei lá, qualquer coisa aqui, um cliente bom, enfim. Ou eu fecho as portas e vou pro mercado de trabalho. Não tem mais como. Nossa. O que acontece nesse momento? Entra a Adidas como cliente. E aí, no primeiro mês que a Adidas entrou, Mauro Nomura, o maior multifranqueado Adidas no Brasil, ele entrou para fazer um teste. Cara, vamos testar. Se o negócio funcionar, vamos testar em 4 lojas de São Paulo. Não, Mauro, vamos tentar 5. Né? Pelo amor de Deus, vamos tentar 5, porque, cara, eu preciso de dinheiro.
Mas ele não sabia, né? Não, Sim. 85, tá indo bem a empresa, Eu tá indo acredito, bem. História de empreendedor, né? é. Bastidor de empreendedor, tá indo bem, né? Tá nada, tá quebrada, já não tinha mais nada. Era eu e minha sócia na época. E aí ele, não, vou tentar com quatro primeiro, depois a gente vê. Aí eu falei, tá bom, finalzinho de outubro. No finalzinho de outubro, a gente faz R$3.500 em venda. Vendemos, sei lá, 2 pares de tênis, né? Mas já começou a vender. Cara, eu acho que vai dar certo. Vamos tentar, vamos se esforçar. Então, já tinha meio de pagamento, já tinha plataforma, já tinha logística meio montada. Mentira. A logística era eu. Você entregando, Era eu. né? Eu entregava. Eu pegava meu carro, na época, colocava as caixas no carro, né? Ia na loja. Não, você veio aqui fazer um teste. Mentira, não tinha motoboy, não tinha nada na época, né? Eu nem gostava de falar motoboy na época, eu falava portador. E esses eram os meus portadores. Eu ia na loja, não, vou fazer um teste aqui pra ver se funciona. Gente, eu tava já ferrado, não tinha mais como, né? Entrava no shopping, sei lá, cronometrava. Entrei no shopping. O shopping começa a cobrar em 15 minutos de estacionamento. Eu tenho que sair em 14. Meu Deus! Rafa, você não tem ideia. Você não tem ideia, Rafa. Você não tem ideia. Os esquemas. Total. E aí eu falei assim, não, beleza, vem cá rápido. Aí se dava o tempo lá do estacionamento e eu não conseguia pegar a encomenda, eu não, já volto. Saía com o carro, dava a volta no shopping, entrava de novo. Mentira! Te juro. Meu Deus! E aí, enfim, nessa época, em outubro de 2022, a gente faz, sei lá, 2, 3 vendas, R$3.500 em vendas. E no mês seguinte a gente faz 350 mil. Gente, uns zeros aí a mais. E em dezembro, porque era a Copa do Mundo em 22, a gente faz 650 mil. Então, no primeiro ano, eu saio do total zero de quase quebrar para R$1 milhão em vendas. E o que você acha que te ajudou a virar essa chave, assim? Pegar um cliente muito bom, realmente. Olha, ser resiliente naquilo que eu estava fazendo. Super resiliente. Eu tinha certeza que, igual eu falava na época, pessoal, eu sei que eu posso ajudar. Eu sei que eu posso converter muito mais vendas do que vocês têm hoje aqui. E eu tenho esse potencial. Sérgio, quanto você acha que você converte? Eu falei assim, eu converto pelo menos 10% a mais. Nessa época, eu posso falar números porque o Mauro publicava isso na época, enfim. Nessa época, ele fazia quase 350 milhões ano. Aí ele falou assim, 35 milhões me interessa. Me interessa. Mas se o negócio não funcionar, eu desplugo a tag. Eu falei, tudo bem, vamos testar. Né? Então, de novo, no primeiro ano eu faço R$1 milhão. E aí, no segundo ano, faço 25 milhões. Nossa, meu Deus! O negócio decolou. Então, ter pego um bom cliente, né, que, de novo, acreditava na história, na ideia, no propósito ali, que era... o grande propósito era como é que eu consigo ajudar as pessoas que estavam na pandemia, né, voltando na parte da pandemia, a comprar roupa, comprar tênis, movimentar o mercado de varejo. Quase todo mundo quebrou, muita gente quebrou, enfim. Eu falei assim, poxa, eu consigo ajudar essa galera. Né? E usando tecnologia para isso, usando uma plataforma antifraude que eu tinha criado internamente, né? Eu consigo ajudar todo mundo, sabe? Então, quando você coloca o propósito na frente e é realmente resiliente, você sabe que o que você está fazendo é certo, diferente de dar murro em ponta de faca, né? Você consegue criar alguma coisa que realmente é disruptiva, que ajuda as pessoas e no final do dia que você acaba ganhando dinheiro com isso. E você citou desses momentos, né, de aperto, que você falava, tem que dar certo amanhã, senão já era. Você nunca teve uma reserva financeira ou nesses momentos é que a reserva também já tinha ido embora? Eu tinha, peguei tudo que eu tinha na minha vida, tudo que eu tinha no Mercado Livre, que eu tinha conseguido lá na época de benefícios e tal, enfim, salário, juntei dinheiro. E eu, de novo, agora é o limite. Não, agora é o limite. Agora não dá mais. Eu já não tinha mais de onde tirar, dívida em banco, enfim, empréstimo e tudo mais. Falei, cara, ou dá certo, ou, de novo, agora eu volto ao mercado. Não tem como mais. Eu já peguei empréstimo, já fiz tudo que eu podia fazer. E tem que dar certo. Não existe mais a possibilidade de não dar certo. E, de novo, eu sei que eu consigo fazer algo que vai ajudar. As pessoas não acreditavam. Eu peguei clientes na época como Coach, Canal Concept, Replay, que é uma britânica, né, que tem aqui em São Paulo. E eu falei, pessoal, eu consigo ajudar vocês. E conseguir as primeiras pessoas que acreditavam, né, no propósito da tag foi bem difícil. Falei, mas quando acreditaram de verdade, que foi a Adidas, né? Começou com a Adidas, depois veio Arezzo, veio Schultz, aí veio Intimissimi, depois veio Casedônia, veio Levi's, enfim, Boticário estava vindo, começou a vir sempre Big Brands. E a gente começou a crescer muito mais. Tanto que no mês de março, foi bem disruptivo, acho que tem no meu Instagram ainda, eu estourando um espumante, falei, pô, legal, em um único mês, eu consegui fazer todo o ano de 2022. Nossa. É uma virada de chave. Mas saber até onde vai a diferença de dar murro em ponta de faca e ser resiliente é realmente o seguinte, você tem certeza, garantia, que o que você está criando agora vai ser bom, as pessoas vão pagar por aquilo, vai ajudar alguém,
Quando você faz alguma coisa por dinheiro, Rafa, dificilmente vem. Quando você faz alguma coisa que vai ajudar as pessoas, o dinheiro é consequência, e aí o dinheiro vem. E se hoje, você tá, né, estruturado, enfim, como que você se organiza para a hora que você vai começar um empreendimento em termos financeiros? Então, porque diferente de um CLT, né, o CLT tem ali a renda fixa, você sabe que aquele dinheiro vai cair todo mês. O empreendedor não, ele tem, né, aqueles momentos altos e baixos, enfim. Então, como que você se organiza e qual dica você pode dar? Tipo, por exemplo, uma porcentagem é sempre reinvestido para a empresa, uma porcentagem é gastos pessoais, uma porcentagem é novos projetos. Como que você se organiza? Nas empresas que eu criei, em geral, boa parte delas, em quase todas, eu fui all-in. Então, eu me dedico muito nas empresas, né? Tanto na parte como pessoa, né? Porque, de novo, não tem final de semana, feriado, noite, madrugada, acordo para o computador, ligo, começo a trabalhar, enfim. Na Tag mesmo, eu programava na minha própria empresa. Programei durante um ano e 3 meses lá, até depois contratar o primeiro programador. E na parte financeira também. Então, tipo, mas eu coloco réguas, né? Olha, o meu limite, geralmente vou gastar aqui. Geralmente eu gasto aqui, aqui e aqui. Então, de novo, acaba queimando mais, né? Sim. Porque como eu acredito naquilo e já deu certo várias vezes. Várias vezes deu certo, né? Enfim, eu dou uma persistida. Mas não recomendo, tá, gente? Não recomendo fazer o que eu faço, tá? Então, tem uma reserva financeira, né? Sim. Segura, coloca uma régua até aqui e vá até aqui, porque se for igual a mim, pode ser que dê certo. Mas geralmente é muito arriscado. Isso vai muito de perfil para perfil de pessoa, né? Mas tem o que a gente chama que é o perfil de empreendedor, que tem algumas características, né? Que é tipo de tomar risco, de ser persistente, resiliente. As características, né, para um perfil empreendedor, você acha que as pessoas já nascem com isso ou elas podem desenvolver ao longo da vida? Eu acho que tudo você consegue desenvolver, Rafa. Tirando caráter, honestidade, que eu acho que isso é da pessoa, acho que perfil empreendedor é algo que você consegue desenvolver. É muito do quanto você consegue também tomar risco, né? Sim. Do quanto você está disposto a tomar risco. Ah, não, eu vou aqui garantido, vou investir pouquinho, vou dar um pouquinho do meu tempo, vou dar um pouquinho do meu dinheiro. Olha, sinceramente, eu não conheço empreendedor ou uma gama de empreendedores que, colocando pouquinho, se arriscando quase nada, tenha dado muito certo. Tá? Geralmente os empreendedores que eu conheço são todos all-in. Sim. Então, eu não me lembro assim de ter me doado pouco. Né? Que eu acho que quanto mais você, na maioria dos casos, né? Quanto mais você arrisca, mais chance você tem. Você vai ter. Então, depende do que você está disposto, do que você almeja também, né? Do seu objetivo no final das contas. Se você fosse dar um conselho para quem está começando a empreender hoje, qual seria? Conselho para quem está começando a empreender hoje. Conheço o mercado, então busque por coisas que realmente as pessoas sentem dor ou que elas às vezes nem sabem que sentem dor. Ah, como isso, Sérgio? Ah, simples. Procure por coisas que as pessoas fazem de forma processual, de forma muito igual ali sempre, né? Só que você consegue otimizar isso. Use tecnologia, obviamente, né? De novo, trabalho há 26 anos com tecnologia, né? Então sempre vou colocar a tecnologia na frente. Então, tente otimizar um trabalho que a pessoa sente uma dor ou ela nem sabe que sente uma dor, para você conseguir otimizar aquilo. Você conseguindo otimizar aquilo, analise, isso é escalável? Poxa, é altamente escalável. Pô, legal, então teste agora com um pequeno cliente. Mas isso tudo juntando com uma coisa que é extremamente importante, que eu falo para as pessoas tenha boas pessoas ao seu redor. Networking, Rafa, é extremamente importante. Sim. Eu venho de Guarapari, Espírito Santo, tá? Não tive networking na época. Fui saber o que era a palavra networking depois de vender minha empresa para o Grupo UOL. Acabei nem contando sobre isso. A gente vai chegar. Mas depois que eu vim para São Paulo, que eu vendi minha empresa, que eu comecei a entender o que era networking, comecei a conhecer pessoas, né? Isso me ajudou muito a pular muita etapa, a errar menos. Né? Eu errei muito na minha vida, muito. Mas errava menos conforme me conectava com as pessoas certas. E como que você foi aumentando o seu networking? Por exemplo, frequentando eventos, tem alguma dica? Sim, super. Em 2007 eu vendi minha empresa,
né? Acabei contando aqui a história, mas já vou contar ela. Em 2007, vendo uma empresa. Em 2010, eu saio do Grupo UOL, né? Meado de 2010, ali, abril 2010, eu saio do Grupo UOL. Mas ainda no UOL, eu conheço uma pessoa chamada Mário Letelier. Marião, abração pra você, né? Que foi um dos fundadores do Buscapé. Nossa. Ali começa, pra mim, a parte de networking. Sim. O Marião, na época, me apresenta para a Bad Young, que era uma investidora brasileira, mas morava nos Estados Unidos na época. Acho que mora ainda a Bad lá. E a Bad começa a me apresentar para outras pessoas. Para o Flávio Pripas, né, que foi quem organizou ali, foi a pessoa que criou o Cubo. Que legal. Né, o Cubo Network, junto com o Itaú e a Redpoint. E nisso que a gente se conhece, ali os três. O Marião falou, cara, você tem que conhecer a Bad e tal, enfim. Isso em 2010. Aí a Bad me apresentou, você tem que conhecer o Pripas. Conheço o Pripas e começo a ir a alguns eventos, né, da BR New Tech, que a Bad tinha criado, que o Pripas palestrava. E comecei a ir nesse evento. E comecei a conhecer uma série de empreendedores. Assim, empreendedores estavam literalmente nascendo. Cara, vou lançar minha empresa. Eu tô lançando minha empresa. Né? Eu nem sabia o que era investimento ainda na época, né? Como é que funcionava e tal. Nessa época, até legal falar que eu ainda não falava inglês. Não falava ainda. Mas eu já comecei a entender algumas palavras, que eu tinha um dicionário na minha cabeça. Né? E depois eu comecei a buscar como aprender inglês. E aí eu até, enfim, começo a me conectar com as pessoas, porque muita palavra diferente pra mim. Falei, cara, não sei o que tá acontecendo, eu tenho que saber, né? Nas reuniões de network ali e tal, eu tenho que saber o que tá acontecendo. Então, eu começo a aprender inglês também sozinho, né? Não fiz escola, não fiz nada, comecei a aprender sozinho. Na raça, tudo na raça. Mas essa parte de networking começou com esses eventos da BR New Tech em 2010 para 2011, alguma coisa assim. E agora, voltando um pouquinho, né, pra sua história da BRP. Então, você falou que você vendeu. Que eu lembro que vocês tinham lançado em 2006. 2006. E aí, em 2007, já a UOL quis adquirir e comprar, né? Como que foi esse processo de venda? Como foi essa decisão? Vamos vender, sabe? Posso voltar do espaço? Como foi a criação? Lógico. Então, vou voltar do espaço. Bom, enfim, uma porta, né? 2 cavaletes, fundo da cozinha, o negócio começa... desisti na época também, junto com o Armando, desisti 4 vezes, falei, cara, eu vou embora, não quero mais, enfim. Nisso, aí ele, não, vamos tentar de novo, vamos tentar aqui, vamos. Eu, tá bom, então a gente vai ter que lançar, porque eu tava agoniado já por lançar, eu precisava lançar. A minha ansiedade tava me matando, eu precisava lançar aquele negócio de qualquer jeito. Eu queria lançar em julho, né? Comecei em maio. Sei que o negócio empurra com a barriga, dia 1º, falei assim, ó, Armando, dia 1º de janeiro. Se não lançar, eu saio da empresa e acabou. Eu vou embora. Eu era o único programador. Aí ele, não, então vamos lançar. Dia 1º de janeiro, a gente lança oficialmente o BRPay, né, .com.br. 0 clientes, né? Nenhum cliente. Tá, legal. A gente não tem dinheiro. Então, como é que eu consigo agora colocar dinheiro, né, colocar cliente se a gente não tem dinheiro? Sim. Nessa época, o Mercado Livre tinha uns fóruns internamente. E eu falei assim, então se eu começar a publicar aqui sobre a BRPay, alguém pode entrar, se cadastrar e é isso. A gente vai ter nosso primeiro cliente. Não tinha dinheiro para fazer marketing, campanha na revista Info, né? Porque não tinha dinheiro para nada, Rafa. Nada. Absurdo. Foi tudo no orgânico mesmo, então. Raça. Não é nem orgânico, é raça, né? E eu entro, então, no Mercado Livre e falei assim, tá, mas se as pessoas buscarem pela BRPay no registro BR, vai aparecer Sérgio. Então, não posso entrar como Sérgio. Então, cadastrei na época lá, ana@bol.com.br. priscila@bol.com.br, joão@bol.com.br, né? Cadastrava um monte de e-mail no Bol, né? Naquela época era gratuito, enfim, ainda é hoje. Mas, então comecei a cadastrar uma série de e-mails. Sei lá, cadastrei 45, 50 e-mails diferentes. E no fórum do Mercado Livre eu falava bem assim, oi, você conhece a BRPay? Como se eu fosse a Ana. A Priscila, conheço sim, é super confiável. Aí o Pedro, também já comprei lá e foi super legal. Aí o Antônio, eu recebi meu dinheiro na hora, foi muito bacana. Então eu comecei a criar credibilidade para minha empresa, né, por uma empresa que nem existia. Você foi hackeando o sistema. Eu comecei a hackear o Mercado Livre. Bacana, tem 2 que eu hackei no Mercado Livre, tá? Fiz 2 hacks no Mercado Livre. E aí, nisso, eu consigo, no dia 1º de janeiro de 2006, o primeiro cliente. Uma mulher que depositou R$400. Ela pagou um boleto de R$400. Eu lembro disso até hoje, porque foi super marcante. Eu falei, cara, uma mulher pagou R$400, que legal, a gente vai ter dinheiro, vai dar super certo, enfim. Só que o empreendedor sabe, depois de amanhã, cara, vai dar errado pra caramba, eu vou morrer, não vai dar certo. Enfim, eu começo a fazer, então, esses hacks, né, nos fóruns.
E aí o Mercado Livre entende, ele entende que era o mesmo IP, era a mesma pessoa e começa a bloquear. Depois de um mês, começou a cortar todos os e-mails que tinham o mesmo IP. E aí eu falei assim, nossa, ferrou, cara, como é que eu faço agora? Porque é o único lugar que eu posso anunciar. E começou a cair muito número de clientes. Sei lá, tinha 50 clientes, 60 clientes ao longo do primeiro mês. E aí eu começo a criar novos e-mails, começo a resetar o modem para mudar o IP. Aí eu faço um monte de coisa, eu falo da BRPay. E tudo que ia com o nome BRPay, nos primeiros 3 meses de empresa, o Mercado Livre bloqueava, cortava e cancelava as mensagens. Nossa, e aí? Só que já tinha algumas pessoas movimentando ali, né? Alguns vendedores começaram a movimentar R$300, R$50, R$100, R$1.000. Nossa, R$1.000, que legal, né? Tipo, terceiro mês. Sim, mas é. E aí, eu sei que nos primeiros 6 meses, nesses hacks que eu faço, a gente faz 1.000 clientes. E chegamos no cliente número 1.000 em 6 meses. Eu falei, cara, muito legal. Nossa, Cara, a gente vai decolar. Nos próximos 6 meses, a gente vai ter 2.000 clientes. O que acontece? Sim. Eu hackei o Mercado Livre pela segunda vez. Como você hackeou o Mercado Livre Pela segunda vez. Eu já tinha alguns vendedores do Mercado Livre que usavam a BRPay. Aham. E nisso, antes mesmo de sair o nome PagSeguro foi depois do Grupo UOL. Tinha alguns vendedores que usavam BRPay. E eu entrava no Mercado Livre. Lembra que eu falei sobre dor? Sim. Identificar algo que é processual? Eu entrava no Mercado Livre para comprar coisa, né? Sei lá, quero comprar esse copo, né? Quanto custa esse frete? Eu entrava nas perguntas do Mercado Livre. Quanto custa o frete deste copo pro CEP tal? Aí demorava 1 dia, 2 dias, o vendedor me respondia. Olha, o frete desse copo vai custar R$12,90 via encomenda normal, R$37,40 via Sedex. Né? Na época não era PAC, pessoal, era encomenda normal. E aí, beleza. Aí eu falei assim, poxa, sempre que eu tenho que comprar alguma coisa pelo Mercado Livre, eu pergunto o frete e demora, sei lá, 1, 2, 3 dias para me responder para eu ver se eu vou querer comprar ou não. Gente, tem no site dos Correios uma calculadora de frete. No Mercado Livre não tinha na época, tá? Hoje a Amazon tem, todo mundo tem, óbvio, né? Hoje é simples, né? De novo, trivial. Então eu falei assim, eu vou entrar no site dos Correios, vou criar um negocinho lá, porque o CEP do vendedor é sempre o mesmo. O peso, eu vou colocar sempre 1 quilo, independente de qualquer coisa, só para ter uma ideia, uma noção de frete. E vou criar um botão para o usuário poder clicar naquele botão, coloca o CEP dele e o próprio usuário faz o cálculo de frete. Gente, hoje parece super idiota. Hoje nem paga frete mais, mas na época... hoje é frete zero, enfim. Mas na época, sim, foi extremamente disruptivo. Super disruptivo. Sim. Eu lanço esse botãozinho de cálculo automático de frete. Gente, é um negócio de boa, né? Os vendedores do Mercado Livre, de novo, segundo hack do Mercado Livre, começam a colocar esse botão nos produtos deles. Cara, isso foi muito legal, isso é muito legal, BRPay, que bom. E nisso a gente começa a decolar, a gente começa a fazer uma chamada J-Curve. Então, a BRPay que estava crescendo de forma quase linear, começa a curvar um pouco mais apontada para cima. Outra coisa que eu lancei em junho de 2006, que foi uma das primeiras plataformas de afiliação, de afiliados do Brasil. Ah, é? Não existia aquilo na época. Não sabia. Não tinha dinheiro, tinha que inventar. Então, aí beleza, eu falei assim, poxa, e se eu pegar um pedaço do meu lucro, né, a gente cobrava 4%. E se eu der um pedaço do meu lucro, 25% do que eu ganho para quem me indicar. Então, criamos o programa de indicação. Nem era afiliados, né? O programa de indicação. Gente, tem tudo isso no meu Instagram, tá? Tem um monte de link lá que vocês podem ler depois. E eu lanço, então, um programa de indicação porque eu falei assim, se eu não posso publicar porque o Mercado Livre está me cortando, as pessoas podem me publicar porque são vários IPs diferentes. Sim. Ótimo. Então eu tirava dos meus 4%, tirava 1% e dava para o vendedor. Ou seja, 25% do meu lucro. Nossa, você revolucionou os pagamentos, os fretes, afiliados, enfim. Muita coisa. Tive em vários setores. E isso tudo sem dinheiro, tá, Rafa? Sem dinheiro, né? Com R$0. E nem falava inglês, eu vou lembrar. Sem inglês também. Né? Aí, beleza. Aí, nisso, eu lanço o que acontece. Tinha muito blog no Brasil. Hoje é TikTok, né? Instagram e tudo mais. Mas tinha muito blog no Brasil. Os maiores blogs do Brasil identificaram naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro. No que eles identificam que tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, o que eles fazem? Então, eles se cadastraram na BRPay como vendedores, tinham o link deles de indicação e começaram a publicar nos blogs. Grandes blogs. Eu não vou lembrar agora o nome, mas grandes blogs, os maiores do Brasil, publicaram aquilo e fizeram muito dinheiro com a BRPay.
né? Muita grana, muita grana. E aí, nisso, a gente sai, então, o segundo hack, que foi esse do Mercado Livre, né? Do frete. O Mercado Livre começa a bloquear os vendedores. Todo mundo que tinha o link BRP e cálculo de frete, ele cortava anúncio. Meu Deus! E aí? Os vendedores se revoltaram. Nessa época, se revoltaram, fizeram um motim, queriam sair do Mercado Livre. E o que aconteceu? Greve dos vendedores. Greve dos vendedores, né? Aqui no Mercado Livre. O que aconteceu? Começaram a tirar os anúncios. O Mercado Livre, não, volta, a gente deixa. E deixaram. No que eles deixaram, a gente continua apontando muito mais pra cima. No que a gente começa a apontar mais pra cima ainda, então eu saio dos primeiros 6 meses de 0 para 1.000 clientes e nos próximos 6 meses de 1.000 para 100.000 clientes. O negócio decola. Nossa, Decola muito. Absurdo. Nisso, um diretor que era diretor do Mercado Pago, que foi a pessoa que me cortava lá, inclusive nos fóruns, cara, corta esse cara, enfim, tira BRP, blá, blá. Ele me falou essa hora depois, Ricardo Dortas, grande abraço, gosto de você, saudades. Ele sai do Mercado Livre, vai pro Grupo UOL e fala, queremos comprar vocês. Meu Deus, ele tá te cortando e ele te literalmente comprou o seu negócio. Do nada, literalmente do nada. E aí, nisso, ele liga lá, na época, tava meu telefone cadastrado, liga, oi, quero falar com o Sérgio, aqui é do UOL. Eu, da onde? Do UOL, Universo Online. Nossa, Rafa, eu tremia. Por quê? Eu tinha 22 anos, eu era de 24 anos. Eu era um garoto ainda, pra mim, né? Falando de hoje, quase baby boomer. Eu era um super garoto. E, nossa, eu tremia. Falei, meu Deus, UOL, como assim? Eu tremia. Aí passei pro Armando, que na época era mais velho, tinha uns 50, 55 anos. Aí a Armando atende, tá, oi, tudo bem? Ah, não, eles querem comprar a gente. Falei, cara, como assim? Quero comprar a gente 1 ano de empresa. 1 ano de empresa. E nisso, começou em novembro. Aí foi para o final de novembro, dezembro passa negociando, janeiro passa, dia 30 de janeiro, oficialmente, a gente faz a venda da BRPay de 2007 e a BRPay começa a ir pro UOL. Que demais. Tinha um site, um blog na época, que falou da gente, eu sei que a BRP foi vendida pro UOL, tal, não sei o que lá, a gente não podia falar ainda, contrato não compete, blá, blá, blá. Ficamos nessa durante 6 meses, até depois o UOL realmente anunciar. O UOL compra a BRP e BRP agora é PagSeguro. A famosa PagSeguro. A famosa PagSeguro, dia 15 de janeiro de 2007. Que né? demais! 6 meses depois de a gente vender. E vocês venderam 100% a empresa? 100%. Nessa época não existia as palavras... Existia, mas enfim, não conhecia. Palavras de M&A, né? Ah, não, vamos vender aqui um percentual, fica aqui com equity um pedaço e tal. Enfim, 3 anos de contrato. Enfim, eu fiquei lá 3 anos e meio no UOL. Mas foi muito simples. Ou era 100% ou era nada. Então, a gente tinha... o PayPal tá vindo pro Brasil. O PayPal demorou, sei lá, uns 3, 4, 5 anos para vir pro Brasil. O Mercado Pago vai sair, porque o Mercado Pago é engraçado. Já existia, mas somente dentro do Mercado Livre. Só dentro, era só quem vendia no Mercado Livre. Não tinha e-commerce. A BRP era a única no Brasil que fazia isso. E só foi sair, sei lá, 2, 3 anos depois, né? Se a gente tivesse segurado na época, a gente teria, enfim, bem. Mas o PagSeguro, depois da venda, né? BRP e PagSeguro, blá, blá, blá. Quando lançaram lá em Nova York, chegou a valer 18 bilhões de dólar. Então, uma empresa que sai de uma porta sobre 2 cavaletes. Exato. No fundo de uma cozinha de 3 pessoas, vira uma empresa, sei lá, de quantos mil funcionários, né? Que chegava a valer 18 bilhões de dólar. Não, gigantesco. Eu vi até uma reportagem que eu tava lendo que a PagBank, né, que o PagSeguro, agora BRP renomeada de novo, virou PagSeguro, que virou PagBank, né? Eles tinham de lucro líquido contábil no terceiro trimestre do ano passado, 500 milhões, 532 milhões de reais. Tipo, isso é muito dinheiro. Quando você olha isso, você pensa, valeu a pena vender ou devia ter segurado? Rafa, eu ganhei muito mais dinheiro depois da venda do que na venda. É? Muito mais. De novo, aquilo que eu falei com você sobre networking, né? E criar outras coisas, abrir a cabeça. Olha só, eu tinha 22 anos quando criei minha primeira empresa. Vendi aos 24 anos, né? De novo, um menino, né? Pra mim, na época, um menino. Tô com 43 hoje. Ter conhecido as pessoas certas, ter me envolvido com as pessoas certas, me fez ganhar muito mais dinheiro depois do que de novo na venda. Né? A venda foi boa? Foi fantástica pra gente. 3 sócios. Gente, eu era do interior de Guarapari, ganhava nada. Né? Pai bancário, mãe comerciante, enfim, eu não tinha expectativa de vida. E vocês saíram do zero, né? Não era nem tipo, a gente gastou R$1 milhão, temos que... Não, foi do zero, então... Literalmente do zero. Então, nossa, assim, foi fantástico pros 3 sócios, né? Já estávamos em 10 pessoas no total na época, quando a gente vendeu. E foi muito boa a venda pra gente, né? Pra mim, então, um garoto super legal, né? Mas depois eu fiz muito mais dinheiro.
Muito mais dinheiro. E como foi precificar a venda da empresa de vocês, assim? Acho que... Amigo, cada um fala um número. Acho que vale isso. Por quê? Porque eu acho... Não tinha, de novo, nenhum tipo de referência, sabe? O termo startup, eu conheci o termo startup cerca de 2 anos depois. Nossa! Te juro. Então, hoje eu falo startup assim, como empreendedorismo, startup, uma série de coisas supernatural, né? Mas eu fui conhecer o termo, sei lá, 2 anos depois. Mas hoje, com a sua expertise, você tem alguma dica ou conselho para o que você avalia quando você vai vender uma empresa ou quando você vai precificar uma empresa para venda? Total. Primeiramente tem que ter fit com a empresa que vai comprar. Tem que ter fit. Então, é algo que eu já aprendi, tá? Não adianta vender unicamente por dinheiro. A não ser que seja um exit, sei lá, 100%. Aí, ok, cara, tudo bem. Mas, ainda assim, eu tenho muito zelo pelos meus clientes. Toda venda que eu participei, de alguma forma, eu sempre vi, tá, quem vai comprar vai fazer o quê com os clientes? Porque, na época, a própria BRPay, ela ficou defamada. Era a melhor empresa do Brasil, era a única. Quer dizer, única não. Tínhamos um concorrente chamado Sendep, que nasceu em junho, que acabou morrendo depois, né? Mas a BRPay era maior, sabe? Sim. A gente era muito grande. E o nosso nome era muito... Tinha um zelo pelo nosso nome maravilhoso. As pessoas adoravam a gente. Porque a gente pagava direitinho, pagava, sei lá, em 2 dias, né? Tinha um atendimento fantástico, sensacional. Sempre zelei muito pelos meus clientes. Sim. Né? Enfim, mas quando você vai vender uma empresa... Quando foi pro UOL, a BRPay, ela teve um declínio grande, né? Começou a sair de um escrow de 2 dias para 14 dias. O atendimento ficou complicado na época, bem difícil. Começaram a ter reclamações, uma série de reclamações. E hoje eu falo, se eu for vender uma outra empresa para alguém, primeiramente o que vocês vão fazer com meus clientes? Sim. Porque aquilo que eu falo com você de caráter, índole e zelo pelos clientes, para mim, isso é inegociável. Né? Então tem que ter um carinho por quem te trouxe até aqui. Eu não posso simplesmente abandonar os clientes. Óbvio, grana no bolso legal? Pô, muito legal. Muito legal. Mas se você vender alguma coisa unicamente por dinheiro, eu pelo menos não, tá? Eu pelo menos não. Porque até te queima, né? Porque, por exemplo, a reputação que vocês criaram e foi estratégico, querendo ou não, foi estratégico a venda de vocês, isso repercute para vocês ainda hoje, né? Então, Total. Isso é ótimo. E em termos de desenvolver negócios, tem a questão do plano de negócios, né? Tem alguma metodologia que você usa quando você vai estruturar, começar um negócio ou não? Tem, eu uso, na verdade, de novo, aquilo que eu falei sobre dor, né? Eu acho que o meu grande plano de negócios é como eu consigo resolver a dor de alguém, né? Onde eu consigo ajudar as pessoas de alguma forma. Sim. Todas as empresas que eu criei tive propósito. Todas, 100%. A primeira, como é que eu consigo fazer com que os e-commerces vendam? Porque não tinha como usar cartão de crédito na época. Outras, mesma coisa, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos. A última tag, como eu consigo ajudar? Meu grande plano de negócios é como é que eu consigo ajudar, resolver uma dor real, uma dor escalável, e que como consequência vai dar dinheiro. Né? Então, a tag foi até engraçada, como é que eu consegui precificar a tag. Mesma coisa. Chutômetro. Foi quase chutômetro, né? Teve um by the book ali bem estruturado, mas em todos eles, meu grande plano de negócio foi como eu consigo realmente criar alguma coisa escalável, de valor. Né? Como eu consigo resolver um grande problema. Eu entendo que tem muita gente que às vezes não tem o networking tão formado, né? Tem alguma plataforma ou, enfim, algum lugar que você indica para as pessoas, para você achar as pessoas? Então, por exemplo, eu tenho a ideia de um aplicativo X, só que eu preciso de alguém que programe, sabe? Onde que eu acho essa pessoa? Eu preciso de alguém que é marqueteiro. Você tem alguma ferramenta que você usa às vezes ou não? Eu não uso ferramenta, eu uso pessoas próximas. Então, eu sempre usei pessoas próximas para me conectar com alguém. Tá? Lá no G4 mesmo, o que eu falo, né? O pessoal, Sérgio, como é que eu faço? Qual é a dica que você me dá? Eu falei, pessoal, e onde você acha que eu encontro as pessoas? Aí eu olho assim para 120 pessoas me perguntando, onde você acha? Cara, você está no melhor lugar aqui no G4. Sim. Você tem 119 pessoas do seu lado que você pode se conectar e criar grandes negócios. Exato. Então, assim, você já está no lugar certo. Então, se você não conhecer alguém diretamente, assim, certeza que você conhece. Alguém você conhece. Ou, no seu caso, na Amazon, né? Alguém na Amazon você conhece que vai te ajudar ou que conhece alguém que pode te ajudar. Né?
Então, fazer networking não usa nenhum tipo de plataforma hoje. Eu boca a conheço boca, pessoas né? próximas, tá? E sempre, eu vou muito no modelo Give First. O que eu posso, Rafa, te ajudar? Aham. E eu não peço nada em troca. Sim. E eu não faço isso porque eu quero em algum momento algo em troca. Eu posso nunca ter nada em troca e tudo bem pra mim. Sim. Eu sempre vou, Rafa, como é que eu consigo te ajudar? Sim. Lembra daquilo que eu falei sobre propósito? Exato, Ajudar as pessoas? né? É isso. Rafa, como eu consigo te ajudar? Eu não quero absolutamente nada em troca. Nada. E quando você faz alguma coisa de coração, verdadeiramente, Sim. pela outra pessoa, gente, eu conheço alguém que o Sérgio está querendo um projeto novo, que o Sérgio pode acabar se conectando. Sérgio, você não quer conhecer tal X pessoa? Aí eu, poxa, Rafa, obrigado. Exato. Isso é consequência, Rafa. Isso é consequência. E a gente falou de sócio, de parceiro, agora em termos de investidor. Como que é arranjar um investidor? Você teve investidor durante a sua trajetória? Tive investidor durante a trajetória. Como foi isso? A terceira empresa de pagamentos que eu criei, a primeira, de novo, foi a BRPay, vendi para o Grupo UOL. A segunda foi junto com o Carlos Wizard, né? Se chamava Acatus na época, em 2011. Eu saí da Acatus em 2012 para ir para os Estados Unidos, montar na época a minha terceira empresa de pagamentos, que se chamava Legal. Unipay. Falei, cara, tem que ter Pay, porque não adianta. As pessoas vão ligar alguma coisa. Enfim, aí crio a Unipay lá fora, acelerado na época pela 500 Startups. Então começou com $50 mil de cheque. Nossa. E nisso que começa o Mário Letelier, já vinha há muitos anos, né, o do Buscapé, já vinha há muitos anos falando assim, Sérgio, quero investir, queria alguma coisa, quero investir. E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, ele fala assim, Sérgio, eu já investi nessa empresa. Eu já coloquei dinheiro. Agora, Nossa. te vira, meu amigo. Te vira. E aí? E aí eu falei assim, tá bom, ok. Aí nisso, na época da Unipay, que foi a primeira que eu recebi investimento, em 2012, foi o Mário Letelier, foi a 500, foi um fundo americano de um amigo meu, chamado Lee Jacobs, pessoas do BTG Pactual, o primeiro investidor do grupo Buscapé na época também, Gigante. outros investidores friends, né, em comum, eu tive, sei lá, acho que 14, 16 investidores na época. Né? Meu Deus, e como você organizou tudo isso? Olha, Rafa, como todo empreendedor organiza, cara, a gente vai dar um jeito. Né? E nisso a gente recebe investimento nessa época de 2012. Voltamos para o Brasil em 2013, lançamos aqui a empresa, né, a Unipay. A gente cresce, enfim, mas acaba fechando as portas em 2014. Né? E aí foi interessante, porque essa foi a primeira vez que eu quebrei. Né? Então, uma empresa, quebrei em 2014, fechei a empresa. Né? E como foi isso? Péssimo! Como você fala pro seu colaborador, pro seu time de colaboradores assim, que estão contigo acreditando em você? Pessoal, temos mais 30 dias, mas eu preciso, de verdade, falar com vocês que a gente tá fechando a empresa. Eu vou ter que desligar todo mundo vai ser pago, bonitinho, né? Rescisão, blá, blá, blá. Só que a gente precisa. Aí nisso eu coloquei carro em jogo, empréstimo e tal. Mesma coisa. Né? O risco que eu falei com você que eu corro, né? Para tentar salvar a empresa. Não teve jeito, 2 meses depois a empresa fecha as portas, oficialmente. E eu falo assim, eu não quero nunca mais empreender, eu não quero nunca mais meio de pagamentos. Resultado, depois disso eu criei mais 2 empresas de pagamentos, fui pro Mercado Pago. Você não quer mais pagamento. Não adianta, né? E tecnologia até hoje, né? Então não mudou muita coisa. Né? Enfim, mas fiquei 8 anos com um trauma muito grande sobre empreender, não querendo empreender mais. E aí eu fiquei, enfim, trabalhando no mundo corporativo e tal, que não tem nada a ver comigo corporativo. E sempre assim, dentro do corporativo, inclusive, né? Tanto na FGV, Mercado Livre, Mercado Pago, no caso, Alupar, outros clientes, enfim, eu sempre usei aquilo que eu sei fazer de melhor, que é criar coisas realmente rápidas, escaláveis, para poder ajudar outras pessoas. E eu sempre fiz isso dessas empresas. Então, eu sempre fui disruptivo dentro das empresas, mas eu nunca me senti feliz. Eu passei 8 anos praticamente infeliz, né? Trabalhando totalmente infeliz. Eu não queria aquilo. E aí, o que acontece? Mercado Pago foi a última. E eu falo assim, cara, eu preciso empreender, não tem jeito. Eu não quero mais, mas eu acho que vou dar mais uma chance para mim. Em 2022. E o negócio de novo. Aí eu já contei a história da Tag. Que demais! Né, que foi isso. Nossa! E como que pra você era criar o relacionamento com o investidor? Porque eu entendo que eram muitos investidores, né? Como que era isso? Olha, Rafa, a Beth já conheci nessa época. O Mário eu já conhecia nessa época também, há alguns bons anos. Outras pessoas muito, muito próximas, não posso citar o nome aqui, mas muito próximas mesmo. Né? Então, de novo, lembra da BR New Tech? Desse evento que eu ia de networking? Muita gente dali.
muita gente veio dali. Né? Nasceu ali em 2010 para 2011 e em 2013, né, investiram em 2012, no final de 12 para começo de 13, investiram dinheiro. Então, de novo, o investidor não é o dinheiro por dinheiro, é uma questão de relacionamento. Então, você cria relacionamento para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, você conseguir alguma coisa. Né? Se você quiser dinheiro por dinheiro, vai em banco. Eu sempre busquei investidores que trouxessem algum tipo de valor para mim. Na própria tag, eu nasci para ser investido. Né? De novo, eu nasci para ser investido, não fui porque congelaram investimento na época. Né? De novo, 22, 23 foram anos caóticos, mas busquei sempre investidores que tivessem algum sentido com a minha empresa. Né? E assim, investidores do mercado de varejo, pessoas próximas, o próprio Mauro, que eu citei da Adidas, né? Ele foi uma das pessoas que acreditou e falou assim, cara, como é que eu faço para ser seu sócio? Logo depois de ter entrado. Que demais. Né? Eu acabei trazendo o Mauro como sócio, 5, 6 meses depois. Mas, enfim, foi mais no modelo Smart, porque ele poderia me conectar a muitas outras marcas. Então, quando eu trouxe o Mauro, por exemplo, como investidor, no caso sócio, ele não colocou dinheiro, não aportou, eu falei, eu preciso de um sócio que vai me trazer algum tipo de valor real aqui dentro. Né? O Mauro, ele é board member na ABF. Eu falei assim, poxa, então é essa pessoa que eu quero para poder me trazer algum tipo de valor. São esses investidores que eu busco e esses investidores que eu acho que faz sentido trazer para as empresas. Não dinheiro por dinheiro, sempre investidores que tragam valor. E também é isso que você falou, né? De criando um relacionamento, por exemplo, às vezes, não sei, criar um relatório para dar o parecer para eles, porque eles estão entrando na empresa com você, né? Foi o que você falou, não é um banco colocando dinheiro ali e tá bom, vamos ver o que vai dar. O investidor tá ali com a cabeça, com tudo, com networking, quando eles entram, pelo que eu vejo, né? Eu nunca tive um investidor, mas pelo que eu vejo, eles entram para valer, assim, como se fosse um sócio, né? É isso, e tem muita responsabilidade também, tá, Rafa? Tem que ter transparência. Exato. Porque, de novo, uma coisa que você fala no LinkedIn, minha empresa tá indo super bem, meu Deus, você tá quase quebrando, mas cliente vai quebrar se você não conseguir mais um cliente. É isso que acontece, né? Na realidade de startup. Não, já tem aqui, sei lá, 5 mil clientes, você acabou de, enfim, conseguir o cliente número 200, e tá falando que tem 5 mil, enfim. Rola muito disso em muitas startups, né? Mas pro investidor você tem que ser assim, mais do que do LinkedIn, total transparente. Olha, a gente tem mais 30 dias, mais 45 dias, mais 60 dias, e isso está acontecendo. A gente tem essa estratégia para poder fazer captação de clientes, a gente tem essa Y estratégia para poder aumentar faturamento, ou criando um produto novo, enfim. Você tem que ser assim, ter o investidor ali do seu lado com total transparência. Isso, o investidor nada mais é do que um sócio da sua empresa. Aquilo que eu falei de trazer as pessoas certas para você, que você realmente confie, tirar as pessoas que você não quer, de toda forma, tira as pessoas que não fazem sentido para você, e trazer unicamente pessoas que você conhece, que você confie, criando um relacionamento real, as chances aumentam consideravelmente, tá? Tem que ter transparência. Total. Não pode ter, tipo, olha, falar, eu tenho mais um ano de caixa, e o investidor acha que você tem mais um ano de caixa, quando, na verdade, se você não conseguir mais um cliente, daqui 20 dias você quebra. A mentira tem perna curta também, né? Super. Enfim. E algumas das soluções que você criou, elas foram gratuitas, né? Em qual momento você acha que a monetização tem que vir? Ou isso não é importante, sabe? O importante realmente é o que a gente estava conversando aqui do propósito. E, por exemplo, investidores, né? Para fazer o negócio alavancar, eles enxergam isso. Não necessariamente você precisa falar, putz, já estamos monetizando. Não, o dinheiro ele é consequência, mas, de novo, para mim, pelo menos, ele tem que fazer parte do negócio. Então, é aquilo que eu falei. Se resolve uma dor, se é escalável e, consequentemente, dá dinheiro, você pode cobrar por aquilo, poxa, aqui tem um potencial para poder criar uma empresa. E você falou que você foi para os Estados Unidos, né? Foi para o Vale do Silício, aquela parte. Foi pro Vale. Você acha que isso mudou alguma coisa na sua vida? Assim, você ficar naquele ar, né? Porque, assim, empresas gigantescas saem dali, né? Isso realmente é verdade? Tipo, mudou? É uma experiência que você recomenda para quem tiver condição, enfim? Rafa, é absurdo. É absurdo. Se vocês puderem ir para o Vale do Silício, morar lá, por favor, façam isso. Porque, olha, Rafa, eu sempre fui uma pessoa muito ágil naquilo que eu fiz, naquilo que eu sempre fiz. Sempre pensei muito fora da caixa, realmente. Nunca gostei de falar assim, porque eu achava que não. Né? É aquela síndrome de, não, né, eu sou menos, enfim, mas hoje eu vejo que sim. Mas estando no Vale e ver, na época na 500 principalmente, né, que foi onde eu tive contato com, acho que 40 startups ao mesmo tempo, uma coisa assim. Nossa! Gente do mundo inteiro, Nova Zelândia, França, Israel, gente do mundo inteiro.
eu vi e falei assim, gente, é impressionante como é que eu sou lento. Só que eu sempre fui muito rápido. E aí eu falei, nossa, eu tô muito lento, eu preciso acelerar ainda mais. Sim. Né? Então, o que eu fiz foi realmente conseguir aumentar mais ainda o meu foco, né? Em relação a como fazer as coisas e o que fazer. Sim. E realmente ainda ser mais rápido. Né? Descartar as coisas que realmente não importavam, né? E focar no que era realmente importante. Conseguir organizar melhor as minhas ideias para poder criar coisas ainda mais rápido e de ainda mais valor. Acho que isso é um exemplo vivo, né? De quanto o ambiente te molda e te influencia também. E fora isso, também você é mentor no G4 Educação, né? Que para quem não sabe, o G4 é basicamente uma evolução ali das escolas de negócios, né? Reúne, enfim, empreendedores incríveis. Mas você já teve mentor durante a sua trajetória? Já tive mentores. E como foi isso? E foi muito bacana, porque eles me ajudaram muito em relação a dar direcionamento. Eu sou mentor no G4 hoje, sou mentor de algumas pessoas físicas, para depois eu contar um caso aqui de um mentorado meu que eu acho muito legal, mas já tive mentores. Né? O próprio Mário, quando eu morei nos Estados Unidos, ele morou lá também. E eu sempre perguntava, Mário, cara, o que é que eu faço? Como eu faço? Poxa, eu tô achando, eu acho que eu não sou capaz, né? Então, ele conseguiu me dar uma visão sobre mim, uma visão sobre o mercado, uma visão sobre como eu poderia fazer as coisas. Porque, Rafa, uma coisa é conselho, Sim. né? Sugestão. Alguém chega, Rafa, eu acho que você... Só que isso é puro achismo, né? Exato. Um mentor é uma coisa muito séria. É alguém que já passou por uma história, já passou por processos, tanto de sucesso ou às vezes de uma queda, e que ele vai te ajudar a, no caso de queda, nunca passar por aquilo, ou no caso de sucesso, como você faz para poder trilhar o caminho mais rápido, mais correto. E esse é o papel de um mentor, é realmente te dar o direcionamento de acordo com alguém que já passou por aquela história, já teve aquela história. Né? Então esse é o papel de mentor. E o Mário, de novo, já tinha vendido na época o Grupo Buscapé, né, junto com os sócios lá, com o Romero, com o Ronaldo Takahashi, com o Borges, Rodrigo Borges, por 382 milhões de dólares. Meu Deus! Acho que era isso. Na época, em 2012, o Mário tinha voltado da China. Ele saiu da China para ir para os Estados Unidos, ficou lá um tempo, enfim. E foi literalmente meu primeiro mentor, oficialmente falando. E qual que é o momento certo para ter um mentor? Você acha que logo, por exemplo, tive uma ideia, quero empreender, talvez se eu puder, né, trazer um mentor para me auxiliar lá já no começo, ou não, deixa andar, vamos ver qual rumo vai seguir e aí traz. O quão mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, se você puder ter um mentor antes mesmo de começar um negócio, eu acho melhor. Porque o grande problema do empreendedor em geral, empreendedor de primeira viagem principalmente, é que ele erra muito. Rafa, errei muito minha vida inteira. Muito. Teria cortado caminhos se eu tivesse tido um bom mentor antes de empreender pela primeira vez. Teria feito coisas melhores, talvez, ou mais rápidas, mais direcionadas, mais focadas. Então, eu acho que assim, o quanto antes você puder ter um mentor, melhor. Lá no G4 mesmo, pelo menos as aulas que eu dou, né, ali no G4, são empreendedores que já faturam, se não me engano, a partir de 10 milhões ano. Né? Então, empreendedores que assim, já têm uma trajetória, já têm um crescimento, e estão para poder faturar 50 milhões, 100 milhões, 1 bi. Né? Tem um caso que eu gosto de contar sobre o mentor, né? O meu mentorado lá que eu falei, que eu ia contar. O nome dele é Pedro. O Pedro mora no Rio de Janeiro, né? Tem 22 anos. Idade que eu comecei a minha primeira empresa. E o Pedro fala comigo, ele fala comigo que ele, 1 ano e meio, 2 anos antes, né, de eu conhecê-lo, ele carregava sacos de 50 quilos nas costas, enfim, era isso que ele fazia. Ele ganhava 1.500, 2.000 reais por mês, alguma coisa assim. E ele começa a primeira empresa dele, e ao longo dessa trajetória, ele chega a 220, 240 mil reais por mês. E fala, cara, eu tô travado. Certo, tô travado, não consigo sair disso mais, já tô há uns 6 meses nisso, enfim, 5, 6 meses nisso. Não consigo mais sair de 220, 250 mil, e eu queria muito faturar 300 mil. Você me ajuda como mentor? Eu falei, poxa, claro, né? Te ajudo super. Né? Já era mentor de outras pessoas e eu virei mentor do Pedro também. Eu sei que em uma mentoria que eu dei para o Pedro, isso a gente começou em julho, se não me engano, na primeira mentoria que eu dei para ele, a gente tinha uma meta dele conseguir nos próximos 30 dias vender 300 mil reais
e ele vai, no primeiro mês, para 450 mil. Meu Deus! Mexendo, de novo, pouca coisa na empresa dele, que ele tem, a gente pula de 250 para 450 mil. Nossa! Em uma única mentoria. Quase o dobro. Quase o dobro. E isso foi muito bacana, porque, de novo, o olhar de fora de alguém que já passou, né, identificar as dores que ele tinha com desligamento de um colaborador, mexendo algumas coisas internas ali, dando uma bonificação para outros colaboradores, né, tirando ele da operação, identificando uns pontos de falha aqui, de novo, quem está na operação geralmente não vê ali no dia a dia, a gente conseguiu quase dobrar o faturamento dele. Nos meses seguintes, ele sai de 450 para 600, para 750, e agora em dezembro ele fez R$1 milhão dentro do mês. R$1 milhão já? Ele quadriplica o faturamento dele Nossa. em 4 meses, né, de mentoria. Gigante. Nossa, isso é muito legal de ouvir, né? Essas histórias, acho que para você que tem o propósito de ajudar as pessoas é muito importante. Super recompensador. E recompensador, isso. Era essa palavra que eu queria. E quando você olha um negócio, como que você sabe se ele é escalável ou não? Rafa, saber que é escalável ou não, eu não sei, né? Sendo bem sincero com você, eu procuro, nesse caso, estudar um pouco o mercado. Então, eu entendo, ok, tá, vamos supor, sei lá, agora na própria Kirvano, né, que eu tô ali como CTO na Kirvano. Entrei na Kirvano, conheci esse mercado de infoprodutor agora, né, super novo, tem 3 meses que eu tô lá, conhecendo, aprendendo, né, comecei a fazer, inclusive, live no TikTok em julho, né, pra cá, tem 6 meses que eu faço isso, 7 meses que eu faço isso. Então, comecei a conhecer esse mercado agora. Para identificar que algo é escalável ou não, eu precisava estudar o mercado. Sim. Então, o que eu faço como é que eu sei se é ou não escalável? Eu entendo aquilo que você está criando, começo a fazer as minhas pesquisas, né, para identificar, ok, quem são as pessoas, onde são as dores, o que a Rafa está criando agora tem potencial de crescimento, sim ou não? Então, eu começo a estudar para identificar se tem algum tipo de necessidade de mercado. Sim. Tem uma outra pessoa que está para entrar agora como mentorado meu. Não posso falar ainda o que é o negócio, mas superficialmente falando, é um negócio para um marketplace, eu não posso falar o que, enfim. Mas é um grande marketplace de algo disruptivo que ele está criando. Achei muito legal. E comecei a estudar. Eu falei, poxa, legal, o que você está criando agora... Joãozinho, vou colocar assim, tá? O que você está querendo agora, Joãozinho, é muito bacana, porque pelo que eu entendi aqui, tem potencial, Sim. só que você tem que fazer do jeito certo. Porque outras empresas tentaram fazer esse tipo de marketplace que você está querendo criar, não conseguiram, porque falharam aqui, aqui e aqui. Sim. Né? Então, de novo, ele nem é mentorado meu, já comecei a dar ali as pesquisas, né, que eu faço para poder ser o mais assertivo possível. Eu não quero que ninguém erre. E eu queria fazer uma última pergunta, que era que você comentou dos erros, está comentando agora. Quais são os erros que você teve durante a sua trajetória que você pode compartilhar? Erros que eu tive da minha trajetória, Rafa, eu errei muito, por exemplo, na escolha de sócios, algumas vezes. Isso doeu bastante, né? Algumas vezes. Eu vou falar com você os anos, talvez. Deixa eu ver se eu... Enfim, depois da venda da BRPay, eu tive uma série de sócios e uma série de empresas. Em 2 empresas foi bem complicado a escolha de um mau sócio. Em uma empresa foi mediano, mas um mediano que eu falei assim, tá, enfim, não vai dar mais para ter sócio. Então a escolha de sócio foi um erro que eu cometi algumas vezes, né? Aprendi muito sobre isso. Eu sou muito, de novo, por isso que eu sou super criterioso, né? Super crítico ali sobre onde eu vou entrar com a sociedade, onde eu não vou entrar com a sociedade. Outra vez que eu errei muito foi na parte de contrato. Olha, empreendedores, façam contratos extremamente bem feitos no começo. Advogado é barato no começo. É barato demais. Não, vai custar R$1.000, R$5.000, R$10.000. É barato no começo pagar um bom advogado para criar um ótimo contrato. Né? Tá. Então, se você puder criar um ótimo contrato, né? Por mais que você conheça super bem os seus sócios, crie um contrato extremamente estruturado. Né? Eu acho que esses foram os maiores erros assim, que eu cometi. Sim. Né?
Então, para começar a empreender, você acha que, assim, não precisa de dinheiro, né? Pode ir do zero, mas pelo menos um advogado seria o que o empreendedor precisa para começar, né? Tenha bons advogados, tá? Consiga advogados para a empresa, né? Faça um negócio bem estruturado. Dinheiro, eu criei várias empresas do zero, Rafa, do completo zero. Então, várias vezes eu comecei do zero, né? E eu acho muito bacana isso. Porque, tipo, você não precisa tipo, de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, R$1 milhão para começar uma empresa. Você pode começar literalmente do zero. E fazer essa empresa que você começa do zero a chegar a valer 18 bi de dólar, ou uma empresa que você começa do zero a fazer 25 milhões no segundo ano, ou uma empresa que você começa do zero a quebrar, que acontece também. Tá? 90%, se não me engano, das empresas morrem até o segundo ano. A minha entrou nessa estatística. 2 anos e pouquinho depois, acabou entrando nessa estatística, a tag fechou as portas em abril do ano retrasado, 2024, do ano passado, no caso, 2024. Enfim, então, você consegue criar do zero, não precisa de dinheiro é consequência. Tá? Se você tiver dinheiro, óbvio, ajuda, mas não é fundamental para você começar uma empresa. E, Sérgio, pra gente finalizar, a gente tem um jogo que é um ping-pong. Eu vou fazer 5 perguntas e aí você responde o mais rápido que vem na sua cabeça, tá? Ok. Conselho de ouro para quem está começando a empreender. Tenha um bom sócio. Maior erro de um empreendedor principiante. Acabei de falar, contratos mal feitos. Gente, o contrato social é algo que, pelo amor de Deus, faça um contrato social bem estruturado, não custa muito, tá? Cláusula de saída, tenha cláusula de saída. Um livro. Eu tô lendo um muito bom agora, que é Líderes se servem por último, de Simon Sinek. O anterior que eu li do Simon é muito bom também, que é... Comece pelo porquê. E aí ele acabou me fazendo ler o segundo, que é Líderes se servem por último. Olha, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. É muito cheio de detalhes, rico em detalhes, sobre como ser um bom líder. O líder, ele precisa realmente cuidar das pessoas. Sim. O que eu falei com você sobre, realmente, propósito, cuidar das pessoas, Exato. É isso. Eu acho Cultura, fantástico esse livro. Fantástico. E um sonho. Um sonho, Rafa, eu não sei, eu acho que as pessoas serem felizes é o meu grande sonho. Eu quero só ser feliz, é só isso. Não tenho grandes desejos, assim. É só ser feliz. E um arrependimento. Um arrependimento? Arrependimento é que eu me arrependi muito das coisas que eu não fiz na minha vida. As coisas que eu fiz, até as coisas que deram errado, eu nunca me arrependi. Sim. Eu me arrependi de coisas que eu não fiz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, tá? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu me arrependi de não ter saído de casa. Eu fiquei basicamente 3 meses, os primeiros 3 meses, enclausurado em casa, porque eu não queria sair, porque eu achava que eu não merecia. E eu ia de casa para o trabalho. Nossa. Eu me arrependo por não ter feito. Exato. Não por ter feito alguma coisa. Muito obrigada por esse papo, Sérgio. E eu vi uma fala sua que eu gostaria de finalizar o episódio com isso e compartilhar com quem está assistindo também, que você falava assim: meu objetivo é democratizar o empreendedorismo no Brasil, ajudando milhões de brasileiros a construírem e escalarem os seus próprios negócios, independentemente do tamanho ou setor. Acredito que todos têm o potencial de transformar uma ideia em uma empresa próspera. E eu quis trazer porque eu acho que isso está super alinhado com o propósito do As Origens, que é justamente ter pessoas aqui compartilhando como que elas começaram, porque afinal de contas todo mundo tem um começo, e trazendo insights e dica para ajudar o pessoal que está ouvindo e inspirar também. Então eu queria agradecer de verdade por esse papo, por você ter compartilhado a sua história e também todos os seus conhecimentos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Tô super feliz. E parabéns, belíssimo projeto. Eu tô, assim, super orgulhoso. Igual eu falei, igual você acabou de falar que meu objetivo é democratizar o empreendedorismo, você está sendo uma empreendedora agora. Eu acho muito legal isso. O que eu puder ajudar, conta comigo sempre. Né? Enfim, desejo super sucesso para você. Vai ser um sucesso. Obrigada. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentam, sigam a gente nas redes sociais e até o próximo.